Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Chibo Charutos. Queria convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos, seguir a gente lá no Instagram e, tendo alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aí nas perguntas e respostas, beleza? Pessoal, hoje eu vou gravar sobre um charutinho, um dos charutos que faz parte da meu início no mundo do charuto. Como eu já falei, comecei com a primeira compra na Reis, muito bem assessorado pelo pessoal de lá. E comecei com alguns Dona Flor. E aí algumas opções depois de algumas visitas, algumas recompras e tal, fui procurar algumas opções e eles me apresentaram os charutos artesanais deles lá. Eles têm lá tanto os nacionais, né, os baianos, quanto os cubanos, tá? Então eles têm essas duas opções dos 100 anilhas, que são artesanais long fillers, tá? E você escolhe lá, tá? Então assim, fiz grandes visitas lá com boas escolhas e algumas visitas que o charuto já estava meio escolhido, não tinha tantas capas bonitas e tal, que eu, às vezes ou não comprei ou comprei menos, tá? Então hoje eu vou falar de um artesanal. Esse bitolário de artesanais deles lá, eles têm capa clara, capa escura e várias opções de bitolário, né, de tamanhos. Normalmente eu gosto de robusto, e lá eles têm um tamanho bem legal também, que é o Magnata, que ele é um pouco maior, né? Não chega a ser um double touro, mas ele é um pouco maior do que o robusto, porém com um ringue um pouco menor, tá? E também bem legal. Vou adiantar que esses charutos artesanais, eles são charutos de ótimo custo-benefício, tá? Isso vai, no final aqui vou chegar a essa conclusão dessa degustação que eu fiz. Custando hoje na base de 15 a 20 os baianos, 14 a 20 os baianos e de 40, acho que a 90 os cubanos, tá? Então vale sim a pena para uma fumada mais descompromissada, uma fumada do dia a dia. Eu fiz uma experiência e é essa que eu vou apresentar para vocês, de comprar alguns capas escura e deixar ele envelhecendo, né, ele amadurecendo durante um tempo no meu umidor. Isso acabou. Deixa eu colocar aqui que o vento tá. Vou colocar aqui uma trava no cenário. Pronto. Eu sempre compro alguns e deixo eles sempre é praxe minha deixar eles descansando pelo menos uma semana ou idealmente 1 a 2 meses no meu umidor. Na verdade não é um umidor, é uma caixa umidora com o bóveda e temperatura semi-controlada, tá? Eu não tenho adega, então a gente tenta controlar no cômodo da casa que tem menos oscilação de temperatura mais próxima do ideal, e enfim. Então a gente deixa ele descansando lá. E com o evento de tudo que aconteceu em 2020 e 2021, né? Esse advento aí de tudo que rolou, que a gente não pode falar aqui no YouTube, senão a gente toma gancho. Eu fiquei um período durante esse ocorrido sem fumar, tá? Tinha, né, muitas dúvidas na cabeça, tal, e falava melhor segurar a onda. E aí depois passou tudo isso e eles ficaram lá, né? Então tenho alguns ali ainda guardados dessa época, 2020, agosto de 2020, mas a maioria acabou já indo. E agora eu fiz uma recompra, agora comecinho de 2022, e tô deixando eles lá também, dando aquela bela descansada. Eu comprei acho que em fevereiro ou março de 2022, então eles já estão aí com algum tempo. Ali eu tô gravando em agosto de 2022, mas ontem eu resolvi fazer uma degustação de um robusto capa escura, que foi adquirido em 8 de 2020, ok? Então o que eu faço? Eles vêm sem celofane. Eu já tive alguns casos de lasioderma, né, eclodindo,
Eu estou numa área litorânea, como eu falei, eu não tenho controle de temperatura o ideal, né? Então eu já tive alguns casos de Lasioderma eclodindo. Então eu tenho uma praxe de fazer o seguinte, eu sei que não é o mais correto, né? Mas o que que eu faço? Quando eu compro, eu chego, estabilizo eles na minha caixa, em uma das caixas. Eu tenho algumas caixas. Em uma das caixas, que é a caixa só dos artesanais baianos, estabilizo eles por uma semana, então ele vai chegar numa umidade ok, né? Perto do ideal, e aí o que que eu faço? Eu embalo eles, e aí, como não consigo, a gente não consegue comprar o celofane, eu coloco eles no saquinho plástico como sacos de geladinho individualmente, porque se eu tiver problema de Lasioderma em um, ele acaba não passando e comendo os outros, né? Contaminando os demais, e é assim que acaba ficando, que é uma das formas que alguns charutos também são envelhecidos, né? Aqueles charutos que são envelhecidos em tubos de vidro ou em tubos plásticos vedados, herméticos. Então ele tem o mesmo princípio. Então assim, errado não está, mas talvez não seja o mais praticado, ok? E aí vocês estão vendo imagens e eu sempre coloco a data, né, da aquisição, porque senão depois eu não vou saber qual que é qual, quando eu quero manter uma guarda maior. E aí, enfim, ontem resolvi fumar charuto. Vamos lá, pegar a colinha aqui, pessoal. Artesanal, robusto, capa escura, adquirido aí em 8 de 2020, mês 8 de 2020, agosto de 2020. É um charuto de 14 a 15 reais lá na Reis. Eu só conheço a Reis que tem esses charutos artesanais, e os deles eu já degustei muitos, vários. Então eu posso falar sobre uma constância, uma linearidade dentro dessa linha que eles oferecem de artesanais. A capa é opaca, não extremamente opaca, mas é uma capa opaca e com os veios um pouco mais proeminentes, um pouquinho mais rústico. Não chega a ser extremamente grosseira, mas é uma capa um pouco mais rústica, tá? Aroma: tabaco, floral e uma leve lembrança lá no fundo, né, do aroma de capa e tal, e de canhão também, de uma leve lembrança de canela, tá? A frio, terra molhada e um floral leve, ok? A consistência dele, ele é, eu vou dizer, semi-soft, então quer dizer, ele é razoavelmente bem construído, porém ele não é tão pesado, não é tão denso, então ele não fica tão firme, tá? Mas não tá longe de ser uma consistência, por exemplo, de short filler, tá? É uma consistência boa, mas um pouquinho mais macio do que o normal, vamos dizer assim, de um charuto um pouco mais recheado, como por exemplo os bucaneiros, tá? Então ele tá mais ali bem próximo dos Dona Flor, mais ou menos nessa consistência. Peso relativamente leve, né? Ou seja, ele não tem tanto tabaco, até por isso acho que ele consegue ter um preço um pouco melhor, mas bem construído, tá? Eu vou falar nisso daqui a pouco. Quanto ao fluxo dele é bem solto, tá, pessoal? Bem solto. Então eu fiz um furo e ainda com esse furo ele ficou um fluxo um pouco a mais do que eu gosto. Eu gosto daquele fluxo parecendo com o dos cubanos, tá? Fluxo um pouco mais preso, por isso que eu sempre faço furo. E esse eu fiz um furo do tamanho que eu normalmente faço nos off-cubas, nos bucaneiros, e ele ficou um fluxo um pouquinho mais generoso, tá? Eu acho que se você cortar ele na linha de ombro, ele vai ficar canudão, tá? Então, para quem for comprar lá, já fica a dica aí. Na verdade, é a dica de sempre, né? Dica. O que eu faço sempre é começar com
furo para depois aumentar, né? Então vamos lá, primeiro terço, café, chocolate amargo, finish tostado e levemente adocicado, tá? Fazia tempo que eu não fumava artesanal, faz tempo que eu não fumo artesanal mais fresco, né? Mais recente, então, mas eu não tenho lembrança de ter essa percepção num artesanal mais recente. Então talvez tenha sido esse tempinho de guarda que deu uma mudada ou uma sofisticada, talvez, não sei se é esse bem o nome, nos sabores e aromas, né? Desse charuto. Bastante fumaça e fluxo bem solto, tá? Cinza bem bonita, né? Uma queima muito boa, uma queima bem perfeita, porém a cinza cai fácil, tá? E a questão da fumaça, o fluxo e a cinza, e que cai fácil, isso durante o charuto todo, tá? Segundo terço, mesma coisa, café tostado, sumiu o chocolate, o finish tostado adocicado e uma leve picância na fumaça. E ainda a fumaça ainda fria, tá, pessoal? Porque fumaça quente normalmente ela dá uma picância. É um charuto, apesar de capa escura, suave, bem tranquilo, tá? Terceiro terço não teve alterações, então, ou seja, continua com café tostado, finish meio adocicado, fluxo solto, leve picância na fumaça. Classifico ele como um ótimo custo-benefício, mas um ótimo custo-benefício mesmo, porque R$15 numa bitola robusta, né, um charuto capa escura, ou tanto faz, os dois têm o mesmo preço, capa clara, capa escura, de boa construção e de bom sabor, eu acho um ótimo custo-benefício, né? Você tá aí competindo entre ele, eu acho que também uma boa experiência os Bucaneiros Silvers. Agora eu acho que eles batem de longe os outros medium fillers, a não ser o da Bucaneiros, que eu acho que aí bate de frente, e short filler, né? Então assim, 1000 vezes esse do que um Dannemann sem nome ou algum outro short filler, na minha opinião, tá? Não sou dono da verdade. E aqui eu comecei a fumar às 13h38 e acabei às 14h30. Isso, às 14h30. 52 minutos de fumada num robusto. Acho que está dentro do padrão, talvez um pouquinho mais rápido do que seria um robusto um pouquinho mais recheado, mas eu acho que está de ótimo custo-benefício. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.